essa palavra hoje é para nós se examinar, para nós nunca cair nesse caminho, amém? Vocês estão vendo aí atrás qual é o caminho que nós nunca devemos cair? O caminho da deslealdade, glória a Deus. Já dizia um homem, que eu li o livro dele lá em casa, o nome do livro dele é Lealdade e Deslealdade, o nome do livro dele. E ele diz, num dos capítulos do seu livro, ele diz assim: se você nunca encontrou um Judas na sua vida, se prepare, porque mais cedo ou mais tarde ele vai aparecer. Eu estou rindo assim, mas eu sei que não é fácil você saber, quando você se depara com a deslealdade, alguém que é desleal a você na sua vida. Outro dia eu estava comentando com a pastora, eu digo, uma das piores uma das piores coisas que um ser humano pode fazer para outra pessoa é a traição, é trair a pessoa. E é uma das piores coisas que um ser humano pode fazer com outro, um cônjuge pode fazer com seu cônjuge, um discípulo pode fazer com seu discipulador, um membro da igreja pode fazer com seu pastor, e aí vice-versa, um pai com filho. A pior coisa que você pode fazer com um ser humano é trair. A traição dói, a deslealdade dói. E por que, pastor, o senhor está querendo trazer esse estudo para nós hoje? É para nós nunca cair aí. Então eu vou falar alguns sintomas que nós devemos evitar na nossa vida, para nós nunca se tornar alguém desleal, que machuque aquelas pessoas que tanto nos ajudaram. Sabe, irmãos, as pessoas que nos ajudam e que fazem o bem em nossas vidas, eles vão, em algum momento, eles podem falhar conosco, eles podem errar conosco. Só que se nós tivermos um coração fiel, a gente vai olhar com amor. Amém? O caminho da deslealdade. A deslealdade não é algo que acontece repentinamente de um dia para o outro. Ela vem aos poucos entrando no coração da pessoa, que a própria pessoa, que eu e você nem percebemos que aquilo está entrando. Ela é muito sutil. Entra com a sutileza que você não está nem percebendo que você está caindo naquela armadilha de um dia poder se tornar alguém desleal. Mas muitas vezes, sem a pessoa perceber, ela se deixa se envolver num processo que acaba culminando a pessoa se tornar ou ter uma atitude de deslealdade. Precisamos de discernimento, sabe, irmão? Muito discernimento. Nós precisamos orar muito a Deus, e todas as vezes que nós formos orarmos, nós orar e dizer assim: Senhor, me dê discernimento, Senhor, para mim entender. Eu sempre faço uma oração que eu digo assim: Senhor, mostre-me onde é que o inimigo está tentando me atacar. Em que área, Senhor? Me dê discernimento para saber por onde o meu inimigo está tentando destruir a minha vida. Porque o diabo, ele usa várias formas de destruir sua vida, mas ele nunca desiste de destruir sua vida. Não pense que ele desiste. Ele foge de você quando você resiste, ele foge de você por um tempo, mas ele fica esperando um momento para você te pegar em um momento de fragilidade, para poder destruir a sua vida. E muitas das vezes ele pode usar esse ponto da deslealdade, ele pode ir colocando aos poucos, os meses se passando, os anos se passando, e ele vai implantando no nosso coração cada estágio, para que nós se tornamos futuramente alguém desleal. E a pessoa, quando se torna desleal, futuramente ela acaba assassinando o seu ministério e a sua vida espiritual. Ela mesma assassina, ela mesma comete suicídio do seu ministério e da sua vida espiritual. E muitas das vezes, como dizia o pastor do STAI, ele viaja o Brasil todo ministrando sobre isso. E ele diz uma coisa: e muitas das vezes a deslealdade leva aquele que comete, muitas das vezes até a própria morte física.
até a própria morte física. Então, a deslealdade ela vai se manifestando em estágio. E eu gostaria hoje de usar 2 personagens da Bíblia para dar como exemplo nesses estágios. Primeiro, Joabe. Quem já leu sobre Joabe? Isso é muito importante você ler sobre Joabe. Joabe, ele foi alguém que se dizia ser leal a Davi. E o outro eu vou usar o filho de Davi, Absalão. Como é que o diabo entrou na vida desses homens para tornar esses homens tão temente a Deus, tão fiéis e tão bem criados e tão bem instruídos por Davi se tornar uma pessoa desleal? Como isso aconteceu? Irmãos, em 2 Samuel, anote aí, 2 Samuel, capítulo 3, do versículo 20 em diante. 2 Samuel, anote aí, capítulo 3, do versículo 20 em diante, conta uma história. E mostra pela primeira vez Joabe entrando nesse estágio de deslealdade. O que aconteceu aí nesse capítulo 3, do versículo 20 em diante? O que aconteceu? Aconteceu que Abiné tinha chegado até a Davi com alguns homens e tinham, de uma certa forma, se acertado com Davi. Abiné, filho de Né. E Davi perdoou ele e deixou ele ir em paz. Só que Joabe, que era um de confiança de Davi, tinha ido para uma batalha e estava voltando com muitos despojos dessa batalha. E quando chega lá, ele sabe que Davi tinha liberado esse camarada, Abiné. Então ele foi até Davi e disse: mas meu rei, por que você liberou Abiné? Ele estava querendo vir aqui para ver a sua fraqueza, para observar os seus movimentos. Ele é um mentiroso. Primeiro erro dele, ele chegou de uma batalha, por ele se sentir aquele que Davi tinha muita confiança nele, de Davi sempre colocar ele como chefe de uma tropa. Ele começou a se sentir aquele cara muito privilegiado. E a Bíblia diz que isso sobe ao coração de Joabe, ao ponto de ele se achar no direito de querer questionar o seu rei. Então foi o primeiro erro e o primeiro sinal de uma pessoa que está sutilmente entrando na deslealdade no seu coração e não está percebendo, quando ele passa a querer questionar os seus superiores ou a sua liderança. E aí em seguida ele se retira. A Bíblia não fala como Davi trata ele nessa situação, mas a Bíblia diz que do versículo 20 em diante, você lê, eu acho que vai até o 39 aí falando sobre esse assunto. A Bíblia diz que ele, pelas costas de Davi, mandou uma tropa ir buscar o homem que Davi tinha liberado. E depois ele trouxe, sem Davi saber de nada. Esse estágio do desleal, normalmente, ele começa a fazer coisas que ele sabe que o líder dele não aprova, que os pastores deles não aprovam, se for um caso de igreja, por detrás, sem o pastor saber. Eu sempre costumo dizer, e eu sempre tenho avisado ultimamente para a igreja, você que é discípulo, todo mundo aqui é discipulado por alguém. Quando você observar que o seu discipulador está te ensinando coisas que você sabe que o seu pastor não aprova, que não é o que o seu pastor, mas a sua pastora tem ensinado, desconfie, nos procure e nos conte. E aí ele manda os seus liderados
eu imagino os liderados deles achando que Davi estava aprovando aquilo que ele estava fazendo, porque o liderado deles obedeceu a ele. Mas eu imagino aqueles liderados que foram pegar Abiné de volta, imaginando que, por Joabe ser um homem de confiança do rei, eu imagino que aquele liderado achava que o rei estava sabendo de tudo isso e que o rei tinha aprovado. Então, muitas das vezes a gente tem que tomar muito cuidado com isso, de a gente não achar que, preste atenção, que as coisas, que a gente começa a se achar no direito que nós possamos fazer aquilo, e aí se aplica em tudo, para os nossos patrões. Às vezes o patrão da gente entrega tanta confiança na gente, a gente começa a fazer coisas por trás dele, sem ele saber. E muitas das vezes no nosso coração acha que é o certo estar fazendo aquilo, mas nós começamos a se achar no direito de fazer as coisas por detrás dele sem comunicar. Esses são os estágios, os primeiros estágios de um coração que um dia, futuramente, cai na deslealdade. E aí depois que ele trouxe Abiné, ele chamou Abiné para conversar um particular e matou Abiné. Aí foi quando Davi se irrita com ele. Davi disse desse jeito assim, Davi amaldiçoou ele. Davi era um homem de Deus. Davi liberou palavra de maldição sobre a vida de Joabe. Davi disse: olha, perante o Senhor, as minhas mãos não têm inocente perante esse sangue, porque o povo, o soldado, todo mundo estava achando que o rei sabia que Joabe tinha feito aquilo. E aí o que o rei pensou? E agora? O povo está pensando que fui eu que planejei isso, porque foi Joabe que fez. Aí Davi disse: olha, que as doenças, que a lepra nunca se aparte de Joabe nem da sua família, e que todos morram com morte matadas. E aí ele começou a liberar só palavra de maldição na vida de Joabe e nos seus descendentes. Depois Davi chorou, fez um enterro de honra para Abiné, e ele chorou amargamente junto com o povo. Naquele dia a Bíblia diz que Davi não comeu. Davi disse que Deus me castigue se hoje eu colocar um punhado de comida na minha boca. E ele deu ordem para todo o povo, sabe, se rasgar, se humilhar e chorar, porque ele não tinha aprovado aquela coisa. Olha só, irmãos, alguém que muitas das vezes quer fazer as coisas de uma maneira independente. Sabe, escute algo que eu vou te dizer para vocês. A independência, não tem nada de errado na independência de você ser uma pessoa autônoma. Mas quando você pertence a um grupo, ou uma empresa, ou uma organização, quando você começa a querer ser independente, isso é maldito para a sua vida. Você está sendo desleal com aquele grupo, você está sendo desleal com aquela organização, você está sendo desleal com aquela empresa. Um farmacêutico um certo dia saiu e disse desse jeito: olha, vai tal dia, deixou o cara de confiança, de tal dia fecha a conta, fulano de tal vai vir pagar tanto, e você pega isso que o fulano de tal vem pagar e você paga a conta tal. Quando o patrão chega de viagem, o cara que ele tinha deixado de confiança disse, aí o patrão foi acertar as contas com ele: o fulano veio pagar aquela conta tal. Ele disse: veio. E aí, tu pagou a conta tal? Ele disse: não, patrão, eu fiz melhor, eu comprei essa partilheira que estava em promoção no LX. E o patrão dele disse: mas eu não te disse para tu pagar a conta, eu não te disse para comprar a partilheira. A pessoa se torna independente achando que vai fazer coisas melhores. Então é muito, muito, muito sério, irmãos, isso. Muito sério. Quando você vê uma pessoa querendo, que nem já aconteceu aqui na igreja, pessoa querendo
competir com o seu líder, competir com a sua pastora, que nem eu já vi acontecer no passado. Trazer uma certa competição, querer fazer as coisas só para dizer, eu faço melhor do que os pastores, faço melhor do que a pastora. Aí começa a fazer as coisas independentes, porque julga que a ideia dele ou dela é melhor. E aí a gente tem que ter muito cuidado com esse sentimento de independência. O estágio da independência é um espírito maligno. E entra sutil, como eu acabei de falar. As pessoas que se deixam ser levado por esse espírito de independência não aceitam a instrução. E normalmente e comumente se acham no direito de fazer coisas do seu jeito e de forma independente. Eu sempre gosto de dar o meu exemplo, que eu procurei ser muito fiel com a minha liderança, e a minha liderança até hoje, eu procuro ser fiel. Eu lembro que eu estava com uns 3 meses que eu tinha começado o ministério aqui, ou 3 a 4, 5 meses, não lembro, muito pouco tempo. Eu já contei para a igreja, em alguns já sabem. E quando eu fui fazer uma compra lá no domingo, ali no Santo Inês, e aí encontrei lá um líder, lá da nossa igreja, que eu pertencia, e ele disse desse jeito: ontem o pastor Nilson fez a reunião dos líderes, pastor, o Macedo, e deu um exemplo do senhor lá. Ele disse assim, ele deu um exemplo do senhor, ele falando para todos nós que nós estávamos na reunião, ele disse assim: olha, o Macedo, enquanto ele esteve conosco, ele foi obediente, fiel e leal até o fim. E ele disse até uma coisa assim muito forte. Ele disse desse jeito assim: o Macedo, enquanto estava com nós, ele nunca deu um passo sem me comunicar, quando se referia a ministério, né? Quando se referia, e na verdade eu dava muito mais além disso, até da minha vida pessoal, porque ele era meu pastor. Então tudo eu falava para ele. Tudo eu falava, tudo eu pedia bênção. E na maior parte das vezes não há nada demais em ser independente, que nem eu falei. Mas a gente tem que ter muito cuidado quando a gente pertence a uma organização, a um grupo ou uma empresa, e que temos superiores acima de nós, para nos instruir, para nos dar o comando daquilo que nós devemos fazer. Depois, lá na frente, no versículo 18, do 5 ao 15, anote aí, 2 Samuel 18, do 5 ao 15. Segunda Samuel 18, do 5 ao 15, nós vemos uma outra história de Joabe, se aprofundando mais na sua deslealdade. Davi deu uma ordem para Joabe e disse: olha, Joabe, está indo para a guerra contra os que vêm contra nós, mas poupe o jovem Absalão. Sabe o que é que Davi estava dizendo? Olha, ele se rebelou contra mim, Absalão, mas poupe o meu filho. Eu não quero que mate o meu filho. Só que lá na guerra, o filho de Davi, Absalão, na floresta se engancha num pau, estava vivo. Um soldado veio e disse assim: Absalão está pendurado num pau ali. E aí, sabe o que é que Joabe disse para o seu soldado, para o seu liderado? Disse sim: vá lá e mate. Por que você não matou? Aí o soldado já sabia a ordem que o seu líder tinha dado, o Davi, o seu líder maior. Ele disse assim: não, eu não vou matar, porque eu vi
Eu vi o nosso rei Davi dizendo para poupar ele. Por que eu mataria ele? Nesse momento aí, ele se sentiu confrontado pelo seu liderado, disse: eu estou perdendo meu tempo. Aí foi lá e matou. Olha o estágio que ele começou a entrar, Joabe. Ele começou no nível de deslealdade devagarinho. Depois ele estava se tornando já no nível da deslealdade, já estava se tornando no nível de desobediência profunda, matando o próprio filho do rei. Se vocês verem lá, se vocês voltar aí na sua Bíblia aí, e anote também, 2 Samuel 12, do versículo 26 ao 29, 2 Samuel 12, do versículo 26 ao 29, a gente vê uma história absurda de Joabe. Irmãos, o desleal, quando ele está caindo nesse nível de deslealdade, a primeira coisa que ele começa a sentir é se sentir mais do que o seu líder, que faz melhor. O meu líder já não, se eu fizer no lugar dele, eu faço melhor. Então, por isso que muitas das vezes ele faz pela costa do seu líder, porque ele acha que faz melhor. O seu líder está sendo direcionado por Deus, o seu líder está sendo, os pastores estão sendo direcionados por Deus para uma causa, mas ele quer fazer melhor. Ele acha que fazendo da forma que o líder não está pedindo, que os pastores não estão pedindo, aí ele vai lá e faz melhor, quando se refere à igreja. Ele vai lá e acha que faz melhor. E aí ele começa a guerrear contra um povo lá. Isso foi bem antes de ele matar Absalão. Olha só como é que ele manda mensagem para Davi: rei Davi, venha. Ele se achou. Reúne os só. Ele já estava quase dando. Escute, líderes, cuidado, viu? Muito cuidado. Se você der muita trela para um liderado, ele começa a liderar você. O desleal, quando você deixa pensar que não, ele está te liderando, se tu não tiver cuidado. E aí ele disse assim: reúne os seus soldados aí, Davi, e venha terminar de matar esse restinho desse povo aqui, porque senão a fama vai ser só minha. Pode ler lá, está aí nessa referência que eu te dei para você. Ele se achava que, mais ou menos estava dizendo para Davi assim: Davi, tu só fica aí, não faz nada, eu estou aqui, estou fazendo melhor do que ti. Vem aqui pelo menos para tu pegar a fama, que senão eu pego a fama toda. Então, outro estágio do desleal, ele começa a se achar mais que o seu líder. Escute, irmãos, o liderado pode fazer muito mais do que o seu líder, o liderado pode fazer coisas maiores do que o seu líder, mas nunca vai ser maior que ele. Jesus, ele disse assim: olha, aquele que crê em mim, farão obras maiores ainda. Mas, irmãos, isso nunca vai nos dar o direito de ser maior que Jesus. Nunca. E aí a gente vê Jesus falando, dizendo assim: jamais o servo será maior do que o seu Senhor, jamais o enviado será maior do que aquele que o enviou. Quem te ordenou, líder? Quem te enviou, líder? Jamais. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes isso está querendo entrar no nosso coração e a gente não percebemos. Normalmente pessoas independentes não vão embora, elas ficam conosco, mas faz apenas aquilo que querem, como querem. Esse certamente é o nível da deslealdade. Vai ficar sempre no seu life group, vai ficar sempre na sua célula, só que vai querer fazer só tudo do seu jeito.
não consegue receber governo, não aceita comando. E sabe, irmãos, a gente está ouvindo isso, a gente diz misericórdia, né? Você sabia que cada um de nós estamos sujeitos a isso? Não tem bonzão, não. Se a gente não tomar cuidado, isso vai entrando aos poucos no nosso coração, que a gente nem percebe, é sutil. É muito sutil. Se a gente não, às vezes a gente percebe, não que a gente, isso nos incomode, eu não tenho nenhum problema com isso, mas às vezes eu já me deparei, são 18 anos cuidando de vida, mas eu já me deparei pessoas sentadas ao meu lado assim, e começar a falar o que está fazendo, passando para a gente assim, que olha, aprenda comigo, estou fazendo melhor do que o senhor. Estou visitando, porque o senhor não visita, estou fazendo isso, estou fazendo... Só falta dizer claramente. Estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Escuta uma coisa que eu vou dizer para vocês, irmão. Eu como pastor, eu como discipulador, eu como pastoreio toda a igreja, eu só vou onde eu sou chamado. Eu só me meto aonde eu sou aceito. Já aconteceu aqui coisas com o meu discípulo que eu sei pela boca dos outros. Não mando uma mensagem de dizer assim, pastor, ora por mim, está acontecendo isso. Não, sei pela boca dos outros. Discípulo meu já foi assaltado, eu subo pela boca dos outros. Não mandou uma mensagem para mim dizer, pastor, poxa, ora por mim, eu estou aflito, terminei de acontecer um assalto comigo, alguma coisa. Aí depois a gente não procura, porque aí depois a pessoa pode ficar dizendo assim, mas o pastor não procura, porque não me procura, o pastor não liga para mim. Eu passei por tantas coisas ruins na minha vida e não tive apoio dos meus pastores. Poxa, cara, ligou para nós. Liga para todo mundo, mas menos para nós. Aí a gente sabe por boca dos outros. O que é que eu penso no meu coração? Não precisa. Se precisasse de mim, precisasse do meu apoio, precisasse da minha oração, precisasse dos meus conselhos, precisasse do meu apoio, ligava. Já tem outros irmãos que é bênção demais. Se sentir uma dor na unha, já está ali, pastor, estou com uma dor assim, assim. Eu digo, meu filho, vamos orar. Eu sei tudo que se passa na vida da pessoa, porque a pessoa participa da sua vida comigo. Eu não sei por terceiro. A pessoa mesmo me fala. A gente ora, a gente aconselha, a gente dá uma palavra de conforto, a gente se preocupa, a gente coloca nas orações. Muitas das vezes eu estou em casa, quando eu recebo alguma notícia aqui, muitas das vezes, a ver eu, Natão, Taíde, a pastora, nós damos as mãos tudinho, vamos orar para fulano. Vamos, vem cá, vem a pastora, vem cá pessoal, vem cá, o que é? Vamos orar para o ciclano, assim, está acontecendo isso e isso com ele, vamos orar e nós damos as mãos, colocamos eles em oração. Porque a pessoa abriu brecha, a pessoa me ligou, a pessoa mandou dizer alguma coisa, aí em seguida eu já ligo. E aí, como é que tá? E eu fico monitorando, perguntando direto, como é que tá? Está precisando de alguma coisa e tudo. Porque a pessoa me procurou. A pessoa participou da vida dela comigo. Outro dia eu perdi. Pastor fulano. Se está assistindo online, acho que ele sabe até com quem eu estou falando, né? Acho que ele deve estar rindo em casa porque ele é curado.
Fulano foi assaltado, pastor. Eu digo, foi. Tu só soube? Eu digo, pô, não sei não. E foi? Bom, estou sabendo agora. Quer dizer, não participa da sua vida comigo, como é que eu posso dar o apoio? Vocês estão me compreendendo, amém, irmãos? Eu já vi pessoas dizer isso, não. Outras pessoas, muitas das vezes, que usam de muita espiritualidade. Aí dizem, não, pastor, é porque eu não queria lhe incomodar. Eu sou pastor de vocês, é o meu trabalho. É por isso que eu sou pastor. Para pastorear você. Para lhe dar apoio. Mas para isso você precisa me dar brecha. Para isso você precisa compartilhar da sua vida comigo. Para mim poder cuidar de você. Para mim poder se preocupar com você. Para mim poder me relacionar com você. Para poder estar perto de você. E disse, estou precisando disso, pastor. Estou precisando, pastor, eu estou indo no pronto-socorro, estou lá no pronto-socorro já, e aí, meu filho, tu foi como? Não, eu peguei um Uber. Amém. É bom que economiza a gasolina do carro, né? Mas por que não pediu? Pastor, estou aperreado aqui, vim aqui. Me leva ali no pronto-socorro, né? Me leva ali no... Eu vou sentir o maior prazer de fazer isso. Mas eu não vou poder estar me oferecendo, e procurando, ou ir adivinhando quem está mal, quem está ruim. E às vezes a pessoa faz isso com os seus discípulos. E depois quer quase passar na cara da gente, ó, como eu faço. Eu fico olhando assim, eu sinto o cheiro de deslealdade de longe. Cheirinho de longe. É, misericórdia mesmo. Outro estágio, decepção. Quando alguém se decepciona com o líder. A decepção acontece quando a pessoa fica ofendida por alguma coisa. Então, a decepção, ela abre uma brecha para ir entrando a deslealdade. Se você observar a vida de Absalão, né? Anon estrupou a própria irmã, não foi? Aminon. Obrigado. Estrupou a irmã, que era Tamar. Absalão ficou chateado com Aminon. Mas ele ficou mais decepcionado com seu pai, Davi, o seu líder. Porque Davi não fez nada. Davi ficou com raiva, ficou irritado, mas Davi não fez nada. E aí ele ficou decepcionado. A Bíblia diz que a decepção, ela precede a traição. Quando a pessoa se decepciona, ela te trai. Bom, não todas, né? Tem pessoas que se decepcionam, são curadas. Olha nessa situação toda com amor. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Está lá escrito em Mateus 24:10. O segundo estágio da deslealdade, que é a decepção ou a ofensa, Absalão foi alguém que se tornou desleal e a deslealdade entrou em sua vida pela decepção. O que acontece quando isso entra no coração da pessoa? A pessoa fica indiferente, ela se cala, se isola. Você já viu pessoas que se isolam? Se isolam. Fica isolado. Indiferente.
A Bíblia diz que Absalão passou 2 anos sem falar nada, só isolado. Ele ficou profundamente amagoado, porque era para Davi ter cumprido a lei. O que era a lei da época? Matar. Só que Davi ia matar o próprio filho, Aminon. Mas era a lei da época, tinha que matar. Está escrito aqui em 2 Samuel 13, 21, diz que, ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muitos lhe se acendeu a ira, mas ele só se irou, ele não fez nada. Davi ficou apenas zangado, mas deveria ter feito mais que isso, e por isso enfureceu-se o coração de Absalão. Irmãos, você sabia que ficar ofendido não é um direito meu nem seu? Pelo contrário, a ofensa, irmãos, é maldita. Ela destrói, não é a vida do outro que tu está ofendido, destrói a tua vida, a vida daquele do ofendido. O espírito de ofensa sempre abre porta para o espírito de traição. Quem não supera as suas feridas se torna desleal aonde quer que vá. As maiores perdas na história da igreja acontecem porque alguém ficou ofendido. Aí ele se isola, porém Absalão não falou com Aminon nem mal nem bem. Ficou calado, ficou indiferente. Está lá em 2 Samuel 13, 22. Normalmente, depois de serem ofendidos, as pessoas se tornam arredias e isoladas. Pessoas feridas não se envolvem, são indiferentes, certamente se tornarão crítica da liderança e da obra. Se isola, porque normalmente quando você se isola, você sai da liderança, você larga tudo, você começa a dar desculpa, entrega isso, entrega aquilo, aí começa a se afastar. Só que de longe, continua congregando, mas só que de longe tem um panorama maior da igreja. Então de longe ele tem mais facilidade de observar os defeitos da liderança, da obra, dos irmãos. Eu me lembrei de um caso que a pessoa se afastou e depois foi lá, sentou lá no seu Osmar, ficou sentado lá no seu Osmar dizendo, eu acho que a Vivi até ouviu isso: essa igreja só tem fofoqueiro. Quer dizer, pegou o pastor, não deu certo, aí atingiu os irmãos da igreja tudinho. Porque a pessoa, ela começa a maximizar os defeitos da igreja. Toda igreja tem defeito, mas só que o magoado, ele pega um defeito desse tamanhozinho, ele torna um defeito bem grandão, que é para ficar sempre falando sobre aquilo e se enchendo de justiça própria. É porque eu tenho razão. Observa que o desleal, que leva à rebeldia, ele tem 3 tipos de morte. Uma das 3 tipos de morte: ele assassina primeiro o ministério dele. E pode ir para qualquer outra igreja, tu pode observar, não cresce, não vai, entanga, pode rodar o Brasil todo, onde vai é entanguido, não cresce, fica entanguido. Isso é assassinato de ministério. Segundo, vida espiritual, não tem mais comunhão com Deus como tinha, porque quem está habitando nele agora é outro espírito, é o espírito da ofensa, é o espírito da deslealdade, não é mais o Espírito Santo. Então a pessoa até se engana que ainda é crente. Quando uma pessoa sai da igreja bem, pode observar, uma pessoa quando sai da igreja mesmo, que a gente sabe que não está com esse coração, vai para outra igreja, fica bem, cresce, não desvia, não se afasta, não desvia. E você pode ver a história da pessoa, como a pessoa saiu bem, pediu a bênção do pastor direitinho, não saiu falando mal, pode observar.
quando você vê uma pessoa crescendo e avançando em outro lugar. Porque o que o diabo quer? Destruir a obra de Deus. Ele quer destruir a obra de Deus. Então, quanto mais desleal para ele, melhor é, porque mais a obra de Deus será destruída. E o pior, o desleal, ele arrasta toda a família. Toda a família de Joabe foi amaldiçoada por causa do Joabe. Então começa a criticar, de longe fica criticando, continua com a gente, mas de longe fica criticando. Então e aí a pessoa já entrou no estágio da rebeldia mesmo. Uma pessoa que se tornou passiva, certamente se sentiu ofendida e está magoada. Possivelmente pessoas erraram com ele, mas ele não conseguiu perceber que a falha do outro foi um teste para ele. Por isso, a deslealdade penetrou em seu coração. Às vezes Deus nos testa em pequenas coisas, e aí a gente não passa nesses testes. Aí vem o estágio da crítica, a pessoa se deixa a ser tomado pelo espírito de crítica. Esse é o estágio do observar e aplicar as falhas na igreja. Então, fica de longe, observa e vai caçando os defeitos que vai encontrar, vocês sabem que encontra. Se olhar para a igreja de longe caçando defeito, vai encontrar. Por isso que eu conheço discípulo meu que diz: pastor, eu nem olho para o senhor caçando defeito não, que eu sei que eu encontro. O senhor é ser humano, falho, como todos nós. E se não tem homens falhos, agora me diz uma coisa: existe igreja perfeita? Se não tem homens perfeitos, existe igreja perfeita? Que a igreja é feita de homens e mulheres? Não é verdade? Não tem. Absalão começou a ver a falha no estilo de liderança de Davi. Então Absalão lhe dizia: olha, a tua casa é boa e reta, porém não tem quem te ouça da parte do rei. Então ele começou a contaminar os corações que chegava perto dele. Ele chamava e dizia, e começava a colocar as pessoas contra o líder. Ele começava a colocar as pessoas todo magoado, todo amargurado. Ele tem essa mesma característica. Ele começa a se apoiar em alguém para colocar essas pessoas contra o pastor, contra o seu líder do seu life group. Ele quer formar um grupo para ir contra, para ele não ficar sozinho. E Absalão fez isso, e o pior que era o seu líder, era o seu rei e o seu próprio pai. Biológico. Aí as pessoas chegavam para ser julgado por Davi, porque daquele tempo eram os reis que davam o martelo final, né? Às vezes chegava uma causa, era o rei que dizia quem estava certo, quem estava errado, do povo. É por isso que Salomão disse: Senhor, me dê sabedoria para eu poder julgar o teu povo, porque era o rei que julgava o povo na época. E aí ele dizia, o Absalão ficava muito atencioso com eles, que era para dizer que o rei não estava tendo tempo para eles. Que é para eles começarem a olhar para Absalão como aquela pessoa piedosa e o rei todo errado. Resumindo, até o ponto de ele contaminar o coração de um grande grupo de pessoas e tomar, ou seja, usurpar o reinado de Davi. Eles criou um grupo de pessoas para se rebelar contra o governo de Davi. O fim dele foi como, irmão? De pendurado com a cabeça numa árvore, sendo morto enforcado e sendo morto por outro desleal também. Que fim triste. Irmãos, uma pessoa magoada, ela não percebe que tudo depende da perspectiva de como olhar as coisas. O valor de algo
Depende do olhar que você olha para ela. Se você olha para algo com olhos críticos, verá apenas imperfeições e defeito. Mas se olhar com olhos de amor, verá algo bom e terá paciência e esperança de mudança na vida daquela pessoa. O estágio da dissimulação, uma pessoa dissimulada, se torna política, é o que eu acabei de falar, começa a fazer grupinhos, né? Escute algo que eu vou dizer para vocês. Toda deslealdade, ela começa pequenininha, com alguma insatisfação. Ela não aparece assim, pô, transforma a pessoa no desleal, não. Vem alguma insatisfaçãozinha, e a pessoa começa, é mesmo. Aí começa a mastigar e diluir aquilo, e acaba, quando pensa que não, a pessoa está falando coisa que não deveria. Aí chega aquela pessoa espiritual demais para você. Você já viu aquela pessoa muito espiritual que te anestesia para falar mal da liderança? Ela te anestesia. Eu estou falando aqui porque tu é meu amigo. E assim, sabe? E eu não tenho com quem desabafar. Eu preciso falar, porque eu confio, isso vai me ajudar em oração. Espiritualiza. Aí você começa a se sentir que é tão importante para aquela pessoa. Quando você começa a se sentir que é importante para aquela pessoa já te anestesiou para te envenenar e começar a falar mal. É muito terrível isso, o que o diabo leva a pessoa a fazer. Mas pastor, como a gente se livrar disso quando essas coisas virem? Procura a pessoa que você se sentiu ofendido e abra o coração em amor. Abra o coração. Não com desrespeito, com reverência, se for sua liderança, com reverência. Não é só para falar, só para se desabafar, usar esse momento só para desabafar, não. Ou porque, às vezes eu já vi pessoas dizer assim, eu já vi acontecido assim, de a pessoa não ter coragem de falar para o seu líder certas coisas, aí usa o discipulado para falar o que tem vontade para o seu líder, em nome de que está desabafando. Precisava falar. Tem uma diferença. Quando a pessoa está ofendida ou insatisfeito com alguma coisa do seu líder, que chega para o seu líder e diz desse jeito assim, olha só, a pessoa correta. Assim, eu estou tão com o coração assim, tão vergonhoso assim, de ter que lhe falar isso, de ter que lhe contar o que tá se passando no meu coração. E eu sei que eu estou errado em pensar isso, eu estou errado em guardar isso. E aí você abre o coração com humildade e reverência, trazendo a culpa toda para você, de estar magoado. Pedir que o seu líder ore em você, que aquilo passe na vida de você, é outro nível. Agora, quando você usa isso só para falar o que você tem vontade, e usa o discipulado, aí você já vai chegar lá e vai, é porque eu senti isso de você, e fala tudo que tinha vontade de falar, sabe? Aí depois disse jeito assim, porque eu precisava desabafar, que o discipulado é para isso. Não, ele usou o discipulado para falar tudo que tinha vontade, para ofender também o seu líder, para desrespeitar também a sua liderança. Ele usou o discipulado para fazer isso. Então tem tudo uma dissimulação, sabe? Uma manipulação. Ou então, às vezes, te induzir. Isso é muito cuidado. Líderes, discipuladores, fique esperto, hein? A indução, te induzir a falar algo. Vem te pedir para fazer algo que sabe mais ou menos, que não sabe a tua opinião. Nem sabe a tua opinião, mas quando vai falar para ti,
já tem a sua opinião sobre aquilo, mas vai falar para tu dar a tua opinião. Só que antes de tu dar a opinião tua, essa pessoa já dá a opinião dela antes de tu falar, que é para te induzir a concordar com ela. Isso é manipulação. Isso é induzir. Então, assim, esses cuidados que a gente tem que ter. E quando a gente... Aí você diz, pastor, mas que fruto essa mensagem de hoje vai trazer para nós? Eu tenho certeza aí, que eu conheço a igreja, que cada um de nós, incluindo a mim, nós estamos se examinando. Aonde? E eu tenho certeza que quando vir esse sentimento na nossa vida agora, nós vamos repreender e saber que isso é do diabo. Nós não vamos cair mais nessa do capeta, e nós vamos honrar a nossa liderança, nós vamos respeitar, nós não vamos querer manipular, botar palavra na boca dos nossos líderes. Alguém já teve discípulo assim? Não, não diga não. Tá? Fica botando a palavra na tua boca, tu nem falou aquilo, mas já está botando ali, isso é uma forma de manipulação. E é engraçado, a pessoa que faz isso nem sabe que está manipulando, nem sabe, é um instinto. E tudo isso tem a ver com a deslealdade. Eu queria contar, para mim encerrar, a última história. Escute. Todos nós somos tentados a ser desleal, eu também já fui. Não tem esse bonzão, não. Só que a diferença está se você vai aceitar aquilo ou não. A escolha sempre é nossa. A escolha sempre vai ser nossa. Escute, o meu sonho, escute só, o meu sonho, do fundo do meu coração, não é só um sonho, eu tenho promessa de Deus nisso. Vai sair homens e mulheres daqui do Avivar da Fé, que vai fazer e vai pastorear igrejas maiores, que vai arrebentar, não sei em que parte do Brasil, vai arrebentar em todo o seu ministério. Mas eu digo uma coisa, Deus vai levantar você com o coração curado, e você vai saber que você nunca vai ser maior do que aqueles que te enviaram. Jesus disse desse jeito, vocês farão obras maiores que a minha, mas isso não nos dá o direito de ser maior que Jesus, amém? Os nossos discípulos, teus discípulos vão fazer obras maiores do que a sua, mas nunca vão ser maior do que o que enviou. Você que impôs a mão, você que transferiu vida, você que no discipulado você tirou os carrapichos, você impôs as mãos, você orou, você transmitiu vida, preparou, cuidou. Se existia um canto que nunca poderia existir isso, era a igreja. Porque nós somos cristãos. Existe em empresa, existe em família. Que coisa mais feia do mundo eu já vi, irmão. Na hora do enterro, estão brigando pelos bens que deixou, que os velhos deixou. Um falando mal do outro. A mesma coisa é a briga quando o velho adoece ou a velha adoece para estar com o velho no hospital. E será que é só a minha família que é assim ou é só muda de endereço? Os velhos estão no hospital, numa briga, ninguém quer estar lá. E aí quando alguém resolve estar lá, fico se escorando naquele que resolve estar lá. Uma vezinha, ó. Agora no dia do enterro, né? Eu já vi gente brigar na hora do enterro, assim, ó, no pau, no cacete mesmo. Teve um enterro nesses tempos que aconteceu agora, e que um discípulo meu disse, fez bem o senhor nem ir, pastor. O negócio foi feio lá. Eu digo, graças a Deus que eu não fui. Amém, irmãos? Nós estamos vacinados. Escute, igreja. O imaturo, escute só, o imaturo, quando ele recebe uma palavra dessa que eu estou ministrando, ele recebe como se estivesse recebendo uma indireta do pastor. É o goleiro de seta, é aquele que pega a seta lá em cima e enfia no coração dele, não é nem para ele, mas ele é o goleiro de seta.
Mas o maduro, ele entende que essa mensagem é para nós se examinar, é para nós ficar vacinado contra essa astuta de Satanás na nossa vida, que só vem para destruir a nossa vida e a nossa carreira com Deus. Para nós ficar ligado toda vez que chegar esse sentimento, que nem eu fui para Brasília. Pode até o meu pastor Nilson tá até assistindo esse vídeo agora, ele sabe disso. Eu fui para Brasília, passei 9 dias em Brasília, na época que eu estava lá na igreja do pastor Nilson. Quando eu cheguei de Brasília, o pastor Nilson ligou para mim e disse, na terça-feira era o culto que eu dirigia, e o pastor Nilson ligou para mim e disse, tu já chegou, Macedo? Eu digo, já, cheguei ontem. Ele disse, tu é muito irresponsável, né? Tu chegou ontem, Macedo, tu não me deu uma ligada dizendo que já chegou. Sabe o que é que o diabo assoprou no meu ouvido? Tu passou 9 dias em Brasília, ele não deu uma ligada para tu, agora te liga só para te chamar de irresponsável. A gente não se enche de justiça própria, é mesmo, né? Sabe, a princípio eu digo, não, eu conheço essa tua voz, capeta. Eu nunca cedi essa tua voz, não vou ceder agora. E aí comecei a induzir o meu coração, que o meu pastor é uma bênção na minha vida. E eu até me preparei para o carão. Quando eu cheguei lá na terça-feira, cedo, eu digo, agora ele vai me chamar, meu irmão, Mas já estava preparado para me abaixar a minha cabeça, receber a correção, acabou-se. Quando eu cheguei lá, ele nem falou nada, me chamou, foi sentar, e aí como é que foi lá? E se animou, se alegrou comigo e tudo. Eu digo, imagine se eu tivesse, não era? Bem antes, tinha perdido o carinho do meu pastor, a alegria dele se alegrando comigo, que foi o primeiro CD que eu viajei para gravar fora, e ele se alegrava comigo por isso. Então assim, eu fui tentado a ser desleal. Agora, eu fiz uma escolha. E a minha escolha era ser leal até o fim. Eu lembro que tem um discípulo aqui, que eu não vou falar o nome, até alguns deles até me pediram, pastor, nem toca no meu nome não. Que tinha um camarada aí, para me atingir, ficava convidando os irmãos para churrasco, para isso, E aí chegou nele também, e ele falou para mim assim, e aí pastor, o que é que o senhor acha? Eu digo, o que é que tu acha? Ele disse assim, eu e a minha esposa escolhemos ser leais. Eu digo, então amém. Então é escolha, são escolhas. A vontade vem, mas a escolha é nossa. Se eu tivesse me rebelado contra o meu pastor nesse dia, eu não estava cheio de razão? Não estava, irmão? Não, aparentemente eu não estava cheio da razão? Poxa, passei 9 dias em Brasília, não recebi uma ligação do meu pastor. Chego na segunda-feira, quando é na terça-feira de manhã, ele me liga para me chamar de irresponsável. Né, Luca? Aí não dá. Mas eu escolhi obedecer e honrar o meu líder. E honro ele até hoje. E nem todas as vezes ele acertou comigo. E nem toda vez ele fez a coisa certa comigo. Mas Deus usou ele poderosamente para tornar o homem que eu sou hoje. E isso eu sou grato. Deus usou ele poderosamente para acolher a toda a minha família lá e cuidar de um por um e tornar a família que nós somos hoje. Eu vou olhar para as coisas boas que Deus usou ele para fazer na minha vida. Então, seja grato ao seu líder de Life Group. Seja grato ao seu discipulador que tira todas as vezes meia hora, 1 hora do seu tempo só para cuidar de você. E muitas das vezes você marca e nem vai. Que coisa feia, não valoriza o que o discipulador está lá, tira um tempo lá para te esperar, para cuidar de você, para te aconselhar, para te ouvir. Às vezes não tem nada para falar, vão só conversar, vão só se alegrar, vão estar junto. Sabe, seja grato a ele.
Que ele poderia muito bem estar em casa deitado, ou trabalhando, ou tomando um café com biscoito, ou lá assistindo uma coisa que ele gosta com sua família, mas ele tirou aqueles minutos lá, aquela 1 hora, aquela meia hora para estar contigo, para orar por ti, cheio de defeito, mas está te servindo, está orando por ti. Deus está usando ele para te lapidar. Ou ela, né? Seu líder de célula que não é fácil, muitas das vezes está ligando para você. Tomara que muita gente assista esse vídeo agora. Muitas das vezes está ligando para você, conta com você lá no Life Group. E você sabe que você faz a diferença lá, e você não faz caso, nem vai naquele dia, não está nem aí. Se deu gente no Life Group do seu líder ou não, eu não vou nada. Então, recebe a ligação do seu líder, e o seu líder diz, tu vem hoje, vou, mas nem aparece. Uma vez chegou na igreja, vocês conhecem o pastor Voninei, que ministrou aqui, né? Ele disse que sentou no fundo da igreja, assim, umas 5 assembleianas, assim, que a gente conhece pelo vestuário, né? A primeira coisa que ele disse, olha, vá para a sua igreja, porque o pastor de vocês está contando com vocês lá, e vocês vêm para cá. Ele é doido, vocês conhecem ele, que ele fala mesmo. Então é isso, irmãos. O seu líder de Life Group pode ser cheio de defeito, mas está lá, toda quarta-feira, ou toda segunda-feira, ou todo sábado, está lá, ministrando na sua vida, orando, trazendo uma palavra para você. Então seja grato a ele. Honre, ore por ele também, honre. Não olhe os defeitos não, olhe o que ele faz por você. Amém? Vamos se colocar de pé e vamos encerrar, porque senão eu vou longe.